Pessoal, a gente vai nesse vídeo aqui criar os dois primeiros centros de custo que toda empresa tem que ter. O primeiro é o centro de custo do escritório da empresa, porque a gente tem despesas mensais, tem que ser pagas pelo escritório e a gente precisa desse centro. E o segundo é uma primeira obra que nós vamos lançar no sistema. Tem já alguns vídeos do Evop que falam sobre o cadastro de departamentos, filiais e tal. No caso aqui, pessoal, a gente está com um perfil onde a gente está usando o departamento exemplo, tá? O que vocês vão fazer no de vocês? O departamento vai estar, se não foi mexido ainda, tá? Vocês renomeiam, por exemplo, eu vou deixar o departamento matriz e matriz. Quando eu criar minha primeira filial, que é o meu CNPJ aqui na empresa, eu venho e troco a empresa aqui no cadastro do departamento. Isso aqui pode mexer a hora que quiser, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar para esse meu departamento matriz, eu vou criar uma obra para ele que representa o escritório, tá? É importante entender um conceito sobre departamentos. Para o Evop, o departamento é um agrupamento de pessoas que trabalham na mesma área. Não é divisões de financeiro. Então, assim, tem gente que confunde um pouquinho e acha que tem que criar assim, eu tenho uma matriz, eu tenho um escritório, por exemplo, eu tenho uma consultora em Dourados e eu tenho escritório aqui. Aí dentro do meu escritório eu tenho um setor de projeto, eu tenho um setor de avaliação, eu tenho um setor de obra, aí dentro de obra eu tenho um setor de obras por administração e outro setor de obras em corporação. Tal. Cara, se são as mesmas pessoas que trabalham em todos esses departamentos, aí, todas essas divisões, todo mundo fica no matriz. Quando você vai dividir o departamento? Você vai dividir o departamento quando eu tenho uma equipe que trabalha, por exemplo, em Dourados e outra em Campo Grande. E eu não quero que elas vejam aquilo que uma vê no sistema e a outra não. As unidades são independentes, entendeu? Tá? Lógico que eu posso ter uma pessoa que acessa os dois, não tem problema, o Evop é configurado para isso. Mas o departamento é esse o conceito. Esse negócio de centro de custos dentro de empresa é cadastrando obra mesmo. Essa obra para a gente é um centro de custo. Então, por exemplo, departamento de projeto, eu quero que as despesas do projeto sejam controladas em separado. Cara, cria uma obra dentro da matriz, chama setor de projetos, e aí você vai lançar tudo lá dentro. O Evop tem como fazer isso. Você compra e vai fazer dessa forma. A gente também consegue ratear as despesas entre os nossos escritórios. A gente consegue transferir as despesas, tá? É bem tranquilo fazer essa parte. Então, eu só mudei aqui matriz, então entendemos sobre departamento, tá? Então eu vou criar um centro de custo que é o escritório central, tá? Para isso. Então eu vou vir aqui, vou criar todo orçamento, toda obra, todo centro de custo precisa de um orçamento, tá, pessoal? E um cronograma. Não tem como criar uma obra sem de custo sem um orçamento. Não interessa se é uma máquina, se é o escritório ou se é a obra, tá? Então vocês têm que criar um orçamento sempre. Então eu clico aqui em orçamento, vou criar um orçamento, vou chamar de escritório central. Podia chamar de administração central. Aqui o cliente eu poderia colocar a minha própria empresa, eu cadastro ela como cliente, tá? Mas aqui eu vou deixar dessa forma assim mesmo, tá? Porque o faturamento vai ser contra empresa, não contra cliente, tá? Então adicionar um capítulo e eu vou fazer assim, se você não quiser fazer de imediato um orçamento, recomendo fazer depois, mas é interessante você ter despesas mensais, por exemplo. Aí eu vou pegar isso daqui. No caso, eu vou criar um insumo do orçamento aqui, do tipo mão de obra. A gente precisa de um cronograma também, tá? E vou chamar de tipo homem-hora padrão. E vou colocar a unidade de medida hora nesse item, tá? Aí o que eu vou fazer? A minha despesa mensal eu tenho 3 funcionários, 660 horas. É que se eu fazendo dessa forma aqui, pessoal, já tem uma duração para o cronograma, tá? Então eu já mato 2, eu tenho uma duração aqui. Você pode criar aqui um orçamento para você poder cumprir ele, se você quiser fazer isso, que é legal. Ou você simplesmente faz igual eu fiz. Criou aqui, colocou um valor aí no orçamento, que é uma despesa que eu quero. Vem em cronograma, gero. Venho no Gantt aqui, gero a partir do PERT, tá? Posso gerar mensal, semanal, tanto faz aqui, tá? É só porque eu preciso do cronograma para aprovar o orçamento, senão não aprova. Aí eu envio o orçamento para aprovação. Pronto, já enviei para aprovação.
Então, eu vou passar para o cadastro. Para fazer isso, eu tenho que aprovar esse orçamento. Eu posso editar um orçamento aprovado, tá, pessoal? Não tem problema. Eu posso criar só para criar o departamento inicial. Então, aprovei. Interno, aprova externo. Aqui, ó, eu cliquei primeiro nesse aqui, que é interno, e depois nesse aqui, que é externo, tá? Ok. Então, estamos aqui, aprovado. Aí agora eu posso vir aqui na parte de cadastro, nova obra, novo. Qual que é o escritório? A descrição da obra é a própria descrição do orçamento, entendeu? Escritório central, outros, por capítulo. Aí aqui que o faturamento é contra empresa, entendeu, pessoal? Eu tenho uma empresa, que é a filial, que é a responsável por esse departamento matriz aqui. Então ele está jogando o faturamento contra a empresa, que é responsável pelo departamento matriz. Se você tiver 2 CNPJs, você vai ter que criar uma matriz para cada CNPJ, tá? O IVOP controla múltiplos CNPJs também. Data de início, vou colocar aqui hoje. A periodicidade mensal, por exemplo. Aqui o endereço da obra, na verdade, é o endereço de faturamento desse centro de custo, tá? Eu selecionei qualquer município aqui, mas eu vou selecionar certo. Tem que colocar o e-mail aqui do setor de compras da empresa, porque os AFs, as compras são enviadas com cópia, né? Então, compras@empresax.com.br. Outra coisa eu vou até colocar um 2 aqui, porque eu tenho certeza que esse e-mail não existe. Mas aí em anexos em pós-observações, aqui, ó, para autorização de faturamento, eu vou colocar mudar depois, no cadastro da obra. Eu vou deixar assim, que aí vocês vão ter as observações que vocês vão querer colocar, entendeu? Então, clique em salvar. Cadastrei como outros, pessoal, é diferente, tá? Você colocar obra, são 4 opções. Então, eu colocar aqui obra, ele vai acompanhar prazo de medição, ele vai fazer vários acompanhamentos, vai avisar sobre as apropriações, tudo. Qualquer um dos outros 3 aqui é igual, tá? Então, assim, tem diferença entre selecionar a obra e selecionar os outros 3. Então, se não é obra, não é para pôr em obra, não. É para pôr num dos 3 aqui, tá ok? Senão você começa a receber a notificação que tem obra, tem medição atrasada, esse tipo de coisa, sabe? E o escritório não tem medição, entendeu? Então eu cadastrei primeiro a obra aqui, que seria o centro do escritório, e agora eu vou cadastrar a minha obra, que é uma casa. Eu coloquei em casa do João no Ecoville. Aí eu vou colocar, agora é obra mesmo. Só que eu tô com orçamento, eu não tô com orçamento aprovado. Então o que vai acontecer? Eu vou procurar um orçamento aqui, ó. Não tenho. Então, tá aqui o orçamento dessa obra, tá pronto o orçamento, cronograma montado, histograma montado, tá tudo montado aqui, pessoal, tá bem legal, assim. Então, eu terminei o orçamento da obra, vou enviar o orçamento para aprovação. Ok, e vou aprovar. Mesma coisa. Então o orçamento foi aprovado, tá, pessoal? Aí eu posso selecionar ele, tá? Então tá aqui, ó, causa alto padrão obra. Vou por capítulo, faturamento contra... Se for contra cliente, é porque é obra de administração. Contra empresa, é que é obra da empresa mesmo, que ela tem que pagar todas as contas e emitir a nota depois, entendeu? Data de início para ajustar o cronograma e a periodicidade mensal. Essas duas informações são complementares. Aí a gente tem que pôr o endereço da obra. Aí colocamos um e-mail do setor de compras responsável por essa obra. Ó, tá vinculado ao departamento matriz a obra, tá? Aí compras, arroba, colocamos e as observações daquela obra, horário de funcionamento, por exemplo, das 7 às 17, que é algo desse tipo. Aprovo.
Ok, então eu tenho cadastrado agora, se eu pesquisar aqui no meu item, 2 obras adicionais, o escritório central e mais uma obra aqui. Então aqui eu já começo a trabalhar, aí eu vou cadastrando cada obra que eu pego, eu vou cadastrando. Se eu comprei um maquinário, eu cadastro, a gente vai trabalhando dessa forma. Se eu abrir uma nova empresa, eu crio uma nova filial com um novo departamento. E aí a gente vai trabalhando, tá ok? Tá, então essa parte aqui de aprovar o orçamento e cadastrar os primeiros centros de custos.